Bom, e então agora... Então o nosso convidado é precisamente este apresentado. Laurentino Gomes está apresentado, não é, professor? Laurentino Gomes. Isto tem um bocado enquadrado também no facto das eleições do Brasil serem daqui a 8 dias. Isso aproveitamos no fim para perguntar. Exato. Laurentino Gomes, muito obrigado pela honra de estar aqui connosco. Eu que agradeço, um homem que professor. dirige 23 publicações na editora Abril. Abril, é ou não é verdade? Na verdade, professor, eu saí da editora Abril depois de lançar o 1808. Porque está rico, o livro está teve rico. uma repercussão tão inesperada, tão grande. Eu nunca imaginei que um livro de história pudesse ter uma repercussão assim, que eu decidi largar o meu emprego e me dedicar aos livros, né? Por que é que foi um sucesso 1808? Eu acho que existem razões variadas. A primeira é que é um livro de história com linguagem muito acessível, um livro de jornalista, um livro reportagem. Mas acho também que no caso do Brasil há uma busca de explicações pelo país de hoje. Os brasileiros estão um pouco assustados com o Brasil, a dificuldade de botar esse país de pé, de fazê-lo caminhar rumo ao futuro. E aí a história serve para ajudar a resolver esse tipo de dilema, né? Ou seja, uma sociedade que estuda história consegue entender a si própria. Ao entender a si própria, fica mais habilitada a construir Mas o é futuro. verdade ou não que foi importantíssimo para o Brasil a corte portuguesa ter ido para lá? Foi fundamental. Aliás, quando lancei o 1808 aqui em Portugal, ouvi de um historiador uma observação muito curiosa. Ele falou: vocês brasileiros estão comemorando os 200 anos, nós aqui não. E de fato o Brasil tinha todos os motivos para comemorar, porque com a chegada da corte de Dom João ao Rio de Janeiro, há uma transformação tão profunda, tão acelerada na colônia portuguesa, que o resultado óbvio e natural é a independência em 1822. E os historiadores reagiram bem. Teve um Reagiram. prémio da Academia Brasileira das Letras, Sim, teve o prémio Jabuti, e, portanto, quer dizer, os historiadores não entenderam que houvesse nada de errado no seu livro. não, acho que ao contrário. Eu acho que o desafio de um jornalista é sempre ampliar o conhecimento do público num determinado assunto, mas sem banalizar o conteúdo. Ou seja, é importante não ficar só na superfície, só no caricato, é dar um mergulho mais profundo. Então os historiadores perceberam que o meu objetivo era divulgar o trabalho deles e não banalizar ou concorrer com o que eles faziam, não é? Diamantina, tem aqui uma citação engraçada, só como é que explica, só gostava que desse uma explicação de que diz a determinada altura que a afirmação da nação independente do Brasil foi uma notável combinação de sorte, acaso e improvisação. Bem, isto para além da liderança também. Mas estas três coisas, porquê? Eu procuro demonstrar no livro 1822 que o Brasil tinha mais possibilidades de fracassar como nação independente do que de resultar. O Brasil era um país com muitas divergências regionais, as províncias eram isoladas, rivais entre si, havia a possibilidade de mergulhar numa guerra civil entre republicanos, monarquistas e federalistas, ou pior ainda, uma guerra de natureza étnica entre escravos e brancos. Havia muito medo no Brasil. Então, o projeto de independência não estava maduro. Até as vésperas do chamado Grito do Ipiranga, a maioria das lideranças brasileiras defendiam a continuidade do Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarve, porque isso interessava aos brasileiros. Mas, em virtude de uma guerra civil entre portugueses, de uma crise na metrópole, entre portugueses liberais, monarquistas, portugueses metropolitanos, que haviam perdido os privilégios com a mudança da corte para o Rio de Janeiro, o Brasil entra nesse vácuo de poder na metrópole e executa um projeto que a rigor não estava maduro. Então é realmente muita improvisação, muita sorte e alguma sabedoria também. Ou seja, é ninguém mais, ninguém menos do que o herdeiro da coroa portuguesa que executa esse papel simbólico de aglutinar essas elites que até então eram rivais, isoladas, e transformar o Brasil nessa flor exótica na América, que é uma monarquia que se perpetua por mais de 50 anos, cercada de repúblicas de todos os lados. E eu agora lhe pergunto, quem é o sábio que foi fundamental para a independência do Brasil? É José Bonifácio de Andrade Silva. Esse é um grande português daquela época, embora tivesse nascido em Santos, no litoral paulista. Ele era um grande mineralogista, professor de Coimbra, tinha visto a Revolução Francesa nas ruas de Paris. Ele retorna ao Brasil nas vésperas da independência e percebe que este país grande, complexo, de muitas divergências internas, só poderia resultar com a manutenção da monarquia constitucional sobre a liderança do Dom Pedro. Então, ele é o artífice, ele é o mentor intelectual deste jovem príncipe regente de apenas 23 anos que faz a independência do Brasil. Que depois se zanca com ele, ele vai para o exílio, Isso. mas depois regressa a pedido de Dom Pedro para se tornar o tutor do Dom Pedro do Dom II. Pedro II. O que, na minha opinião, só engrandece essas duas Pedro. figuras, porque eles divergem politicamente.
O José Bonifácio é exilado, é preso, deposto pelo Dom Pedro, mas em 1831, nas vésperas da abdicação ao trono brasileiro, o Dom Pedro confere ao José Bonifácio a missão importantíssima de ser o tutor E do seu quem é filho. a princesa triste? A Imperatriz A Leopoldina. Imperatriz Leopoldina. É. Esta é uma... Mas que foi importante. Foi fundamental. Para a independência. Fundamental. Mas é uma grande tragédia humana na história da independência do Brasil. Ela chega ao Brasil em 1817, vindo da corte de Viena, uma das cortes mais ilustradas do momento, repleta de ilusões, achou que estava indo para um lugar idílico de natureza exuberante, exótica, estava apaixonada pelo marido que havia conhecido por um medalhão que havia recebido em Viena, e ela se decepciona muito rapidamente com tudo, morre abandonada pelo marido, traído, o marido era infiel, então ela morre... Mas é determinante no grito do Ipiranga. Sim, ela é a princesa regente que o Dom Pedro deixa na condução dos negócios de governo ao ir a São Paulo para o grito do Ipiranga. Então, a declaração formal de independência, quem assina é a princesa Leopoldina. Finalmente, quem é o escocês louco? Esse é um herói maldito da independência brasileira, é o Lord Thomas Cochrane. Ele era um herói da guerra contra o Napoleão, se envolveu num escândalo na Bolsa de Valores em Londres, foi preso, fugiu da cadeia e, como ele era um marinheiro muito brilhante, ele foi contratado para fazer a independência do Chile, do Peru, do Brasil e, em seguida, da Grécia contra o Império Otomano. E, de fato, a participação dele na Guerra da Independência do Brasil foi fundamental contra os portugueses. Para expulsar os portugueses da Bahia, do Maranhão, de Belém do Pará. Só que o Dom Pedro não tinha dinheiro para pagar o que ele julgava ter direito a receber. Então, ele faz duas coisas abomináveis. Ele saqueia a cidade de São Luís do Maranhão e, em seguida, rouba o navio brasileiro. Então, embora ele seja realmente um herói da independência, ele passa para a história de uma forma muito pejorativa, em função do seu comportamento muito ambicioso, muito louco por dinheiro. Mais duas perguntas. A primeira, o Brasil deu certo? Deu certo? Este seu livro vai dar certo? Vai dar tão certo como o anterior ou não? Ou mais? Eu acredito que sim. Eu acho que existe um público muito grande, ansioso para entender a continuação da história que eu comecei com 1808. Porque a independência é resultado da ida da corte para o Brasil. Acho que o Brasil deu certo em 1822, ou seja, o Brasil de hoje deve a sua capacidade de superar, na época da independência, obstáculos que pareciam insuperáveis. Isso já é uma grande vitória. Agora, se o Brasil deu certo ou errado hoje, eu acho que depende muito das eleições do domingo que vem. E eu ia perguntar isso. Ao votar... Eu tendo a votar na Dilma, embora não esteja totalmente de acordo com a condução do governo nas mãos do Lula. Acho que há muitos negócios escusos, o PT fez alianças que desmentem as suas bandeiras do passado. Mas acho que a oportunidade de votar na primeira mulher presidente da República no Brasil e principalmente de continuar alguns ganhos importantes, como distribuição de renda, diminuição do analfabetismo, preservação da base da austeridade monetária e fiscal, que eu acredito que ela fará. E ela ganhará a primeira volta? Acho que sim. Acha que sim. Acho que a diferença em relação ao segundo candidato, José Serra, é tão grande que é praticamente impossível reverter esse resultado. Muito obrigado, Laurentino. Eu que agradeço. Foi uma honra Obrigado. tê-lo aqui. Muito obrigado, foi uma honra e uma aula de história que tivemos aqui sobre muito obrigado. Portugal e Brasil. Boa noite e boa viagem para o Brasil, que será amanhã. E obrigado.